Hospital Francisca Mendes aumenta o número de leitos e deve realizar pelo menos 400 novas cirurgias cardíacas até o final do ano. Governador Wilson Lima entrega ajuda humanitária para as famílias atingidas pela cheia em Manicoré. Mega Sena pode pagar prêmio de 125 milhões de reais no sorteio desta quinta-feira. E o Flamengo perde a primeira e o Fortaleza se reabilita diante do Atlético Paranaense. O São Paulo é o novo líder da competição. Líder, Liga dos Campeões. O Barcelona sobra em campo o goleiro Liverpool e encaminha a classificação. STF vai julgar decreto que extinguiu conselhos federais. Receita Federal reabre o sistema para receber declaração de imposto de renda dos retardatários. Oposição convoca novos protestos contra Maduro. O ditador venezuelano acusa a oposição de querer a guerra civil no país. Homem é executado com 4 tiros no bairro de São Raimundo. No Zumbi dos Palmares, mulher é morta a tiros em um bar. O Jornal da Manhã está começando agora. 5h48. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Sol com muitas nuvens durante o dia. Período de nublado com chuva a qualquer hora. O Instituto Climatempo diz que é de 90% a probabilidade de chover 25 milímetros nesta quinta-feira. O filamento do mercúrio deve esbarrar nos 30 graus centígrados na máxima de hoje. A madrugada vai chegando ao fim com umidade relativa do ar em 84% e temperatura na marca dos 25 graus. Quinta-feira, 2 de maio. Dia de Santo Atanásio. Dia Nacional do Ex-Combatente. Dia Nacional da Ética. Já se passaram 122 dias do ano e faltam agora 243 para terminar 2019. O que diz a história? Fatos acontecidos nessa data. Morre em 1519 o artista e sábio italiano Leonardo da Vinci. Pedro I renunciava ao trono de Portugal em favor de sua filha Maria da Glória, de 5 anos, em 1826. Nasce em 1904 o ator norte-americano Bing Crosby. Nasce em 1909 o cantor e compositor brasileiro Ataúfo Alves. Na Segunda Guerra Mundial, tropas soviéticas entravam em Berlim em 1945. O Brasil rompia relações com Cuba em 1964. Em 1982, na Guerra das Malvinas, o submarino nuclear britânico HMS Conqueror afundava o cruzador argentino General Belgrano. Morreu em 1990 o humorista brasileiro Milton da Silva Bittencourt, o Zé Trindade. Manaus 5h50. Local. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia, Itamar Jardim. O nosso sonoplasta. Vamos às notícias. Em razão do contingenciamento dos recursos por parte do governo federal, o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas irá suspender a partir do mês de maio deste ano as atividades de 10 escritórios regionais do órgão no interior do estado. O atendimento do IPEM-AM nos municípios será feito por meio das unidades fluviais do órgão. Os recursos transferidos pelo Inmetro ao IPEM-AM destinam-se ao pagamento de pessoal, custeio e investimento. Os valores são recolhidos para a conta única do governo federal e, desta, o convênio prevê repasse de 85% para o IPEM-AM. Os 15% ficam com o Inmetro. Neste ano, com o contingenciamento, o repasse dos 85% será cortado em 56% a partir de maio. Com o objetivo de incentivar a prática esportiva e estimular a população a ter hábitos saudáveis, a Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer vai lançar na próxima quarta-feira, dia 8 de maio, às 18 horas, o projeto Vem Dançar. A ação, que foi planejada para acontecer em todo o Amazonas e nos bairros da cidade de Manaus, será inaugurada na Arena da Amazônia. Com o tema Desafios e Perspectivas da Rede de Proteção à Criança e Adolescente contra a Violência Sexual no Amazonas, o Seminário de Enfrentamento à Violência Sexual contra a Criança e o Adolescente acontece nos dias 16 e 17 deste mês de maio, aqui em Manaus. O evento é promovido pela Secretaria de Estado de Assistência Social e será realizado no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, localizado na Avenida Constantino Neri, 5001, no bairro de Flores. As inscrições já estão abertas e se estendem até 17 de maio. Nos dias 8 e 9 deste mês de maio será realizado o curso Licitação e Contratos pela Procuradoria-Geral do Estado, por meio do Centro de Estudos Jurídicos e em parceria com a Associação dos Procuradores do Estado do Amazonas. Ao todo foram disponibilizadas 230 vagas. A programação é voltada para servidores públicos, advogados, contadores, administradores e acadêmicos. O evento será realizado das 14h30 às 18 horas no auditório da própria PGAM,
km, na rua Emílio Moreira, 1308, bairro Praça 14 de Janeiro, na zona sul de Manaus. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas inaugura na próxima segunda-feira um novo prédio com ampla estrutura para o atendimento da população que precisa de assistência jurídica na área de família em Manaus. O imóvel localizado na Avenida André Araújo, bairro Aleixo, fica próximo ao Fórum Enoque Reis, onde funcionava a antiga loja de imóveis planejados Bom Tempo. A solenidade de inauguração será realizada às 10 horas da manhã. De acordo com o Defensor Público Geral do Estado, Rafael Barbosa, a ideia é proporcionar excelência no atendimento e nos serviços da instituição prestados à população, além de dar maior conforto para assistidos, defensores e servidores. A Controladoria Geral do Estado chegou ao município de Tabatinga nesta quinta-feira com o intuito de fazer com que o cidadão participe diretamente da formulação das políticas públicas. A partir das 9 horas, líderes comunitários estarão representando a sociedade local na audiência pública que será realizada no auditório da Universidade do Estado do Amazonas, UEA. A proposta de levar a ouvidoria até a população visa aproximar ainda mais a atuação da gestão do governo do estado nos munícipes e conhecer as principais prioridades dos usuários dos serviços públicos. 5 horas e 53 minutos em Manaus. A Secretaria de Estado de Infraestrutura CEINFRA orienta os motoristas ao se dirigirem aos municípios de Iranduba para que tenham cautela na condução de seus veículos e que atentem para a sinalização ao longo do trecho que vai do quilômetro 35 ao 78 da M070. Essa orientação tem o objetivo de evitar acidentes e ocorre em razão da presença de operários e máquinas nessas localidades na rodovia, que recebe obras de recuperação por meio de uma ação tapa-buracos. O secretário de Estado de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima, reitera a necessidade dos motoristas terem o máximo de atenção e evitarem o excesso de velocidade nos trechos citados para que não haja ocorrência de acidentes. Manaus 5:54. Cerca de 200 crianças do município de Maués e 50 crianças do município de Tabatinga passaram a formar desde o mês passado o primeiro pelotão militar mirim ambiental dos respectivos municípios. Em Tabatinga, as atividades são coordenadas pelo tenente-coronel Nilo Correia. Em Maués, o pelotão mirim é chamado de Guardiões do Guaraná e foi idealizado pela 10ª Companhia Independente da Polícia Militar. O projeto está sendo coordenado pelo comandante da 10ª CIPM, capitão Laurêncio Silva, a partir de uma experiência positiva no município de Lábrea, e tem como objetivo retirar as crianças da ociosidade a partir de atividades diárias voltadas à disciplina militar, ordem, respeito ao meio ambiente e conhecimento técnico. Nos dias 6 e 7 deste mês de maio, o Centro Estadual de Convivência do Idoso, o CECI de Aparecida, na zona sul de Manaus, receberá a equipe da unidade móvel do Sesc Saúde para fazer o agendamento de exames preventivos e de mamografia. Os exames serão agendados para o mês de maio e serão realizados no Sesc Balneário, na Avenida Constantinopla 288, bairro Alvorada. Os resultados dessas consultas serão entregues no CCI Aparecida após 30 dias da data consultada. Os exames realizados pelo Sesc têm o laudo da mamografia realizado pelo Hospital do Câncer de Barretos e o preventivo é analisado pelo Centro de Pesquisa e Diagnósticos Especializados, CPDE. As mulheres que desejarem realizar o agendamento para os exames devem se encaminhar ao CCI Aparecida nos dias 6 e 7 deste mês e levar consigo a xerox legível e em tamanho original do RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS. Todos esses documentos devem estar alocados em uma única folha. Esta ação é uma parceria entre o governo do estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Assistência Social, SEAS, e do Serviço Social do Comércio, o SESC. Manaus 5:56. O governo do estado, por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas, a FEAM, em parceria com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, FPS, realizou na última terça-feira a primeira liberação de recursos do programa Crédito Solidário na ordem de R$76 mil para 39 empreendedores de diversos setores econômicos. A solenidade de entrega dos cheques ocorreu na sede da FEAM, localizada na Avenida Constantino Neri, zona centro-oeste da cidade, e contou com a presença da primeira-dama
do Estado, Tayana Lima. Os recursos administrados pela AFEM são oriundos do Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e ao Desenvolvimento Social do Estado do Amazonas. No segundo semestre deste ano, a empresa estadual de turismo do Amazonas, Amazonas Tour, voltará ao município de Presidente Figueiredo para dar sequência à ação de fiscalização e ordenamento dos prestadores de serviços turísticos da Terra da Cachoeira. Na última semana, o órgão público vistoriou 29 meios de hospedagem, sendo que um empreendimento foi lacrado pelos homens do Corpo de Bombeiros por falta de segurança na estrutura do prédio. De acordo com a gerente de fiscalização e regularização da Amazonas Tour, Giovana Tapajós, em Presidente Figueiredo, apesar de ser um dos principais destinos turísticos do estado, ainda é possível encontrar uma série de irregularidades nos empreendimentos. Nos dias 31 de maio, 1º e 2 de junho, a cidade vai receber milhares de turistas durante a 29ª Festa do Cupuaçu. Em 2019, a Amazonas Tour já percorreu os municípios de Parintins, Tabatinga, Tefé e Presidente Figueiredo, realizando o ordenamento dos prestadores de serviços turísticos. O Grupo de Apoio à Criança e ao Adolescente com Câncer do Amazonas, GAC-AM, iniciou a venda dos ingressos para a realização da sua 20ª feijoada. O evento será realizado em 18 de maio, a partir de meio-dia, no Clube do Trabalhador SESI, com sorteio de brindes e participações musical de Jossi Carvalho e banda. Com a venda dos ingressos, o CAC-AM irá custear mais de 8.700 atendimentos mensais para 850 crianças e adolescentes cadastrados por meio dos serviços médicos, psicológicos, pedagógicos, assistência social, nutricional e lazer. A Secretaria de Estado de Administração e Gestão SEAD está realizando um levantamento para consolidar dados patrimoniais do governo do Amazonas. Atualmente, 1,5 mil imóveis da capital interior estão incluídos no Banco de Informações Imobiliárias chamado de Sistema Imóveis AM. Estima-se em 2,2 mil o total de bens que compõem o patrimônio do estado do Amazonas. Com a medida, haverá um controle mais eficiente. O total de imóveis pertencentes ao estado já era parcialmente desconhecido quando o atual governo assumiu. Mas já estamos somando esforços para, tão logo, ter esse levantamento concluído, disse a secretária da SEAD, Inês Carolina Simonetti. Cerca de 700 imóveis precisam ser catalogados. Manaus, 6:04. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas reforçou as ações de fiscalização de trânsito na terça-feira, véspera do feriado, para fiscalizar, orientar e punir os motoristas que combinam álcool e direção. A operação foi realizada simultaneamente em várias zonas da cidade e contou com o apoio do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Durante a ação, 181 motoristas foram abordados e realizaram o teste de alcoolemia. Desse total, 12 motoristas flagrados com sinais de embriaguez foram tirados das ruas. Ao todo, 29 veículos foram removidos, sendo 14 carros e 15 motocicletas, além de 17 carteiras nacionais de habilitação e 27 certificados de registro de licenciamento veicular recolhidos. Manaus, 6:05. Governador Wilson Lima entrega ajuda humanitária a famílias atingidas pela cheia em Manicoré. Durante a visita, o governador também se reuniu com uma comissão de professores do município. Os detalhes com J. Rai. O governador Wilson Lima entregou nesta semana no município de Manicoré, a 332 quilômetros de Manaus em linha reta, kits de ajuda humanitária para famílias atingidas pela cheia do Rio Madeira. O município é um dos 12 que já decretaram situação de emergência por causa das cheias dos rios no Amazonas. Segundo a Defesa Civil, 17.787 pessoas já estão afetadas pela cheia do Rio Madeira, totalizando 4.447 famílias, 20 delas desabrigadas e 680 desalojadas. Wilson Lima disse que o governo do estado está fazendo um esforço muito grande para que essa ajuda chegue exatamente no momento em que as pessoas estejam precisando. Temos problemas também em outros municípios, na Calha do Madeira, na Calha do Juruá e também na Calha do Purus. As minhas visitas estão sendo iniciadas aqui nesse sentido de levar essa ajuda humanitária para os municípios. Ao todo serão entregues 3.651 cestas básicas, 8.590 kits higiene, 2.147 kits com redes, lençóis e mosquiteiros, 2.147 kits limpeza, 215 colchões, 215 jogos de cama, 215 travesseiros e 6 sistemas de purificação de água Salta Z, solução de abastecimento de água por zeólita. O sistema foi
foi desenvolvido por servidores da Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, e também segue o princípio de sustentabilidade utilizando materiais ecologicamente corretos e que custam cerca de 25% a menos do que os modelos tradicionais. Na comunidade Nova Jerusalém, em Manicoré, o governador inaugurou o primeiro sistema de purificação de água Salta Z. De acordo com Wilson Lima, o sistema Salta Z garante o atendimento de 1.000 pessoas por dia a um custo baixo para o estado, e a água pode ser captada de uma cacimba, de um poço ou mesmo de um rio e sai pronta para o consumo. Cada sistema desse daqui custa em torno de R$15 mil e ele vai ficar permanentemente aqui. Não precisa trocar filtro, apenas usar os insumos, que são 2 produtos, o sulfato e o cloro. O Wilson Lima também se comprometeu de retomar as obras no município assim que passar o período da chuva. Ainda em Manicoré, o governador Wilson Lima conversou com uma comissão de professores do município e reafirmou o compromisso do governo do Amazonas de manter o diálogo com a categoria. O governador falou sobre as limitações fiscais do estado para conceder um reajuste maior aos profissionais da educação e deixou claro que o que for de direito e amparado legalmente, o governo não deixará de fazer. Eu não tenho o menor problema com relação a isso, só que eu tenho limitações orçamentárias e limitações financeiras. Se eu der qualquer reajuste, além da inflação dos últimos 12 meses, eu vou incorrer num crime de responsabilidade fiscal e eu vou ser preso por causa disso. Eu e meu secretário de Finanças. Isso eu não posso fazer. Aos representantes dos professores de Manicoré, o Wilson Lima também disse que a categoria vem acumulando perdas há décadas e que a atual situação fiscal do estado não permite resolver de imediato os problemas passados. Para o professor José Antônio de Manicoré, a categoria está dividida e isso dificulta as negociações. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. Manaus, 6h09. Os bairros afetados pela cheia em Manaus devem receber pontes provisórias de madeira. Os trabalhos integram a Operação Enchente 2019, que monitora áreas de inundação e alagação, identificou mais de 2.000 famílias afetadas pela subida do Rio Negro na capital amazonense. De acordo com o relatório do Departamento de Operações, 15 bairros da capital serão afetados pela cheia. São eles Tarumã, Mauazinho, São Jorge, Educandos, Raiz, Betânia, Presidente Vargas, Colônia Antônio Leixo, Aparecida, o Centro, Santo Antônio, Cachoeirinha, Glória, Compensa por Aquequara, Zona Rural, Ribeirinha. As construções das passarelas já começaram no bairro São Jorge. O primeiro alerta de cheia foi dado no final do mês de março. O governador Wilson Lima visitou o Hospital Universitário Francisca Mendes do bairro Cidade Nova, no norte dessa cidade, na manhã desta quarta-feira. A unidade que é referência em cardiologia no estado e na região norte recebeu a implantação de uma nova sala cirúrgica e 8 leitos de UTI pós-cirúrgicos, aumentando de 28 para 56 a capacidade de realização de cirurgias semanais, sendo 40 em adultos e 16 em crianças. A nova estrutura montada no Hospital Universitário Francisca Mendes vai permitir a redução do tempo de espera de quem está aguardando aí pelo procedimento. Nosso objetivo é fazer com que haja um controle da fila de espera por cirurgias cardíacas. A meta é, até o final desse ano, fazer 400 cirurgias. Levando em consideração que nós fazemos procedimentos não só dos pacientes que moram aqui no estado do Amazonas, mas também de estados vizinhos que acabam vindo para cá, como Acre, Rondônia, Roraima, Pará, além de imigrantes venezuelanos e peruanos. Nós somos muito demandados, disse o governador, ressaltando que o Amazonas é o único estado da região norte, além do Pará, a ofertar cirurgia cardíaca na rede pública. De acordo com o titular da Secretaria de Estado da Saúde, Rodrigo Tobias, a fila de espera por cirurgias cardíacas cresceu nos últimos anos, porque o Hospital Universitário Francisca Mendes perdeu leito de UTI e teve uma das 4 salas cirúrgicas desativadas por falta de equipamento. Polícia. Alberto Peregrini. Muito bem, Eduardo Silva e ouvintes da Difusora. Eduardo, logo nesse começo de manhã, já temos 2 acidentes registrados, os 2 na área da zona leste da cidade. Eu falo de acidente de trânsito, um acidente de trânsito envolvendo um Siena preto. Esse Siena
bateu num porte na rotatória do bairro de São José. Manaus Trans já está no local, Dodô, Jaqueline, toda a equipe da área da zona leste da cidade já estão se empenhando nesse momento, nesses dois acidentes. Nesse primeiro que nós estamos colocando, o Siena bateu forte no poste. Esse carro só sai de lá no guincho. A frente do carro ficou completamente destruída e deve atrapalhar o trânsito. Mas o Manaus Trans já está a postos nesse momento, já acionou o guincho e já está fazendo aquela sinalização para que não haja mais transtornos no trânsito nesse momento na rotatória do bairro de São José. Outro acidente, Alameda Cosme Ferreira, proximidades do Atacadão, ali na entrada do bairro Armando Mendes. Uma pessoa foi atropelada agora há pouco, o carro evadiu-se do local, estava por lá agora há pouco quando passamos uma viatura da Polícia Militar, estava aguardando a ambulância do SAMU que já deve ter chegado ao local. Nós estávamos nos deslocando para o pronto-socorro João Lúcio quando nos deparamos com esse acidente, essa senhora no chão. Uma viatura da Polícia Militar já estava no local e o SAMU já deve ter levado essa pessoa ao pronto-socorro. Foi um atropelamento na Alameda Cosme Ferreira, que está nesse momento com pista molhada. Tivemos aí uma noite madrugada muito chuvosa, muita pista está completamente molhada e alguns momentos, algumas partes dessas pistas na cidade tem poças d'água, né? Então pode haver também o risco de aquaplanagem e já temos aí 2 acidentes nesse começo de manhã, os 2 na área da zona leste da cidade. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Movimentação intensa durante a boca da noite de ontem, durante também a noite madrugada. 3 pessoas deram entrada, vítima de acidente de trânsito, as 3 por atropelamento deram entrada no pronto-socorro João Lúcio. O primeiro desses atropelamentos aconteceu na rua Bom Jesus, no bairro Zumbi dos Palmares, quando um homem foi atropelado por uma motocicleta que descia a ladeira em alta velocidade. Ele foi atendido por uma ambulância do SAMU e levado ao pronto-socorro João Lúcio. A outra vítima de atropelamento deu-se na rua Laços do Amor, no bairro Jorge Teixeira. Atropelamento também envolvendo motocicleta. A pessoa que deu a entrada caiu, bateu a cabeça e foi levada ao pronto-socorro João Lúcio. Outra vítima de atropelamento também na área da zona leste de Manaus, próximo ao Clube do Trabalhador, o SESI. Era por volta de 19h30 quando uma pessoa foi atropelada por um Chevrolet Onix e foi levada também ao pronto-socorro João Lúcio. As 3 pessoas chegaram sim em estado grave, porém a ação dos anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem agiram rápido, agiram muito bem e salvaram a vida dessas pessoas que deram entrada em estado grave. Uma pessoa também vítima de atropelamento deu entrada no SPA Chapô Prevô, lá na colônia Antônio Aleixo. Foi muito bem atendida e também logo depois foi transferida ao João Lúcio, mas foi muito bem atendida no Chapô. Aliás, é uma das melhores unidades de saúde de Manaus, o Chapô Prevô, que faz aí um serviço de excelência. Parabéns aí a todas as pessoas que trabalham, que se doam aí no Chapô Prevô. Muita gente aí elogiando o trabalho dessa unidade de saúde. Uma das melhores unidades de saúde de Manaus é o Chapô Prevô, que fica lá na colônia Antônio Aleixo. Pronto socorro Platão Araújo. Esse também é localizado no coração da zona leste da cidade. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As primeiras informações dão conta de que esses 2 homens estavam brigando pelo amor da mesma mulher. Um rapaz de 28 anos, o outro de 25 anos,
foram pra briga, foram pra peia, um deles armado com um pedaço de pau, o outro também pegou o pau, era uma paulada pra cá, uma paulada pra lá, uma briga terrível que não tinha nem como apartar essa briga. O negócio estava feio, era cada um com um pedaço de pau, um prometendo acabar com a vida do outro. Sabe por que brigaram? Pelo amor da mesma mulher. Uma mulher conhecida lá na área como Loura, feia que só desgraça, com marcas de curuba, com marcas de catapora, pelas polpas, pelas pernas todas, pela coxa. Ainda assim, os dois estavam brigando. O cabelo da mulher parecia o Visconde de Sabugosa, aquele louro com aquela tinta, sabe? Aquele louro vatapá. Ainda assim, os dois estavam brigando pelo amor dessa mulher. Os dois estavam de moto, se encontraram e a peia comeu. No final da briga, a Loura já tinha ido embora, possivelmente com outro incauto. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Uma pessoa foi estocada, um homem conhecido como Zé. O Zé foi estocado, ele levou uma facada na barriga. As primeiras informações dão conta de que o Zé estava brigando em um bar. Era uma partida de sinuca, os dois estavam se desentendendo e um acabou dando uma facada no outro. As vísceras da vítima ficaram expostas e ele foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo. Uma briga por causa de futebol por pouco não acaba em morte. Foi assim, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. No último domingo, um industriário de 29 anos foi jogar futebol ali na área da rua Bom Jesus, no bairro Zumbi dos Palmares, lá na quadra. Daí se desentendeu com outro homem conhecido na área como Lourinho. Houve uma discussão, os dois trocaram tapas e o Lourinho prometeu acabar com a vida do industriário, prometeu matá-lo. Pois bem, ontem era feriado e o industriário foi jogar uma pelada, foi bater uma bola de novo lá na mesma quadra, quando de repente apareceu o Lourinho e disparou 2 tiros no corpo do industriário. Um pegou no abdômen, o outro pegou na perna. Ele foi levado rapidamente ao pronto-socorro João Lúcio e chegou entre a vida e a morte. Ele, aliás, no pronto-socorro Platão Araújo, né? É para onde ele foi levado, João Lúcio não, para o Platão Araújo, e ficou lá entre a vida e a morte. Deve passar por cirurgia para retirada das balas que ele levou pelo corpo. Por causa de discussão de futebol, por causa de discussão com pelada, esse homem acabou aí, esse tal de Lourinho, acabou atirando 2 vezes contra um industriário que está em estado grave, internado no pronto-socorro. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, um jovem de 19 anos deu entrada vítima de agressão física. As primeiras informações dão conta de que o agressor foi o próprio colega de copo. Os 2 homens estavam bebendo cachaça pura, tiravam-se o gosto ali com um pedaço de jabá. É um dos tiragostos mais apreciados aqui na área da zona leste da cidade, é o jabá, sem cozinhar, sem nada. Toma uma lapada e chupa o jabá. Toma uma lapada e chupa o jabá. E tira o jabá da boca e põe assim em cima da mesa, fica aquele pedaço de jabá branco, todo babado na mesa, e eles tomam cachaça. Depois pega o jabá babado, chupa de novo e assim vai. Assim estava acontecendo a diversão desses 2 homens, até que quando a cachaça estava começando a dominá-los, o álcool estava subindo para a cabeça, houve um desentendimento, um deles armado com a cadeira daquela de ferro, deu-lhe uma lapada, deu-lhe uma cadeirada no pé do ouvido do seu companheiro de copo, que foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo. Logo que foi atendido, rapidamente foi atendido, levou uns pontos na cabeça e posteriormente foi liberado. As informações dão conta de que ele saiu do pronto-socorro logo depois de ser atendido e voltou para o mesmo bar e voltou a praticar mais uma vez o seu esporte preferido, o levantamento de copo. Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção!
O homem conhecido na área do bairro Cidade de Deus como Hamilton. O Hamilton, elemento perigoso, deu-lhe uma paulada na cabeça de seu companheiro de droga. Os dois estavam queimando o cigarro do capeta. Um dava uma lapada, outro dava outra. Só que o Hamilton é olho grande, estava puxando mais forte do que o outro. Houve um desentendimento, aí o cara foi querer bater no Hamilton, e quem vai bater no Hamilton sempre leva a pior. Hamilton é sujeito violento e acabou dando uma paulada no companheiro maconheiro. O maconheiro que levou a paulada foi levado para o pronto-socorro e o Hamilton fugiu do local. As informações dão conta de que o Hamilton é morador lá da Cidade de Deus e aparenta ter entre 20 e 25 anos de idade. É agora! As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas na cidade. Atenção! Atenção! Morte no bairro de São Raimundo. E tudo aconteceu assim. Era final da tarde de ontem, era boca da noite na realidade. No bairro de São Raimundo houve um crime e rapidamente a rádio difusora informou em primeira mão. Nessa ocasião, quem estava comandando a audiência do programa Giro de Notícias era o garotinho Valdir Correia. Ele estava comandando como sempre, com muita maestria, todo, quando de repente chegava a informação, e eu trazia a informação naquele momento de que o homem estava sendo baleado. O garotinho Valdir Correia trazia mais detalhes, dizendo que o SAMU já estava no local, mas o SAMU chegou tão somente para constatar o óbito. O homem que levou 3 balaços pelo corpo, vestia apenas uma bermuda, morreu e morreu na hora. As primeiras informações dão conta de que esse crime que aconteceu lá na Rua das Cacimbas, no bairro de São Raimundo, lá no Prosamin de São Raimundo, esse crime tem a ver, segundo as primeiras informações, com o tráfico de drogas. Logo após a constatação do óbito, o Departamento de Perícia Técnica Científica deslocou uma equipe para o local, onde os primeiros procedimentos de perícia já foram feitos lá mesmo no local, bem como uma equipe do Instituto Médico Legal fez a remoção do corpo desse crime bárbaro que chamou a atenção, que assustou, que deixou apavorado os moradores lá do bairro de São Raimundo. Morte em um bar no bairro Zumbi dos Palmares. Era a noite de ontem. Eduardo Silva, a festa estava animada lá no bairro Zumbi dos Palmares, nesse bar, quando de repente ocupantes de um carro chegaram no local. Não fizeram muito alarde, eles estavam procurando por uma mulher de 28 anos, conhecida como Vanessa, e chegaram perto dela e atiraram, dispararam 1, 2, 3, 4 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos. E morreu. O crime aconteceu, repito, na Rua Bom Jesus, no bairro Zumbi dos Palmares. Aliás, o negócio foi agitado lá na Rua Bom Jesus ontem. Tivemos uma pessoa que foi atingida por tiro por causa de futebol, como colocamos agora há pouco. Depois tivemos uma briga forte lá, que teve até facada. Depois, esse assassinato à noite, lá na Rua Bom Jesus, área do bairro Zumbi dos Palmares. O negócio não foi fácil lá na área da Rua Bom Jesus. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E dentre esses exames, uma pessoa que foi barbaramente agredida, um homem que apanhou da própria esposa a arma usada, um vidro de perfume. Ele estava desacordado, estava bêbado e apanhou no rosto, com ela segurava o perfume e batia na cara dele. Ele teve aí vários pontos
no supercílio, no rosto, na boca. A agressão foi das maiores. Há quem diga que ele apanhou porque bebeu. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. A Mega Sena pode pagar 125 milhões de reais a quem acertar as 6 dezenas do concurso 2147. O sorteio será no Espaço da Caixa, no terminal rodoviário Tietê, em São Paulo. Para receber o prêmio é preciso ir a qualquer casa lotérica credenciada nas agências da Caixa. Mas nem todo ganhador da Mega Sena resgata o prêmio a que tem direito. De acordo com dados da Caixa Econômica Federal, desde a criação da Mega Sena em 1996, mais de 1,2 bilhão de reais em prêmio da Mega Sena deixaram de ser resgatados. Só em 2019, 15,6 milhões de reais não foram pagos. O sorteio da Mega Sena acontece hoje e o prêmio é de 125 milhões de reais. 6h31 em Manaus. 600 vezes Lionel Messi pelo Barcelona. Com o argentino inspirado, as coisas ficam mais fáceis para qualquer equipe. Na tarde desta quarta-feira, no Camp Nou, o Barça venceu o Liverpool por 3-0 com gols de Suárez e 2 do camisa 10, deixando a equipe catalã próxima da final da Liga dos Campeões. Apesar de um jogo equilibrado, especialmente no segundo tempo, com os Reds martelando, coube ao gênio resolver a parada e encaminhar a classificação do time. O Internacional venceu o Flamengo por 2-1 na tarde desta quarta-feira pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, no estádio Beira-Rio, o Colorado saiu na frente com um gol de Paulo Guerreiro no primeiro tempo. Na etapa final, o Flamengo empatou com Arrascaeta e Serrafione decretou a vitória gaúcha. CSA e Palmeiras empataram por 1-1 nesta quarta-feira no estádio Rei Pelé em Maceió. O Palmeiras volta a jogar no sábado contra o Internacional no Allianz Parque. Já o CSA recebe o Santos no domingo. Manaus 6h32. O Atlético Mineiro venceu o Vasco por 2-1 na noite desta quarta-feira em São Januário, partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixa o Galo na liderança ao lado de São Paulo, ambos com 6 pontos. O Vasco, por sua vez, amarga a lanterna sem pontuar. Depois de não conseguir contratar o português Jorge Jesus, o Vasco mira um novo alvo para o cargo de técnico do time, Dunga. Desempregado desde que deixou a seleção brasileira em 2016, o ex-jogador do clube é um dos nomes cotados para assumir o posto, hoje ocupado pelo interino Marcos Valadares, que era da categoria sub-20. E o São Paulo conquistou sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira e assegurou a liderança da competição. Visitando o Goiás no estádio Serra Dourada, o tricolor garantiu o triunfo por 2-1. O placar dos jogos de ontem, começando pela Série A do Campeonato Brasileiro. Corinthians 1, Chapecoense 0. Internacional 2, Flamengo 1. CSA 1, Palmeiras 1. Cruzeiro 1, Ceará também 1. Avaí 1, Grêmio 1. Vasco 1, Cruzeiro, Atlético Mineiro 2. Fortaleza 2, Atlético Paranaense 1. Goiás 1, São Paulo 2. Na Série B, Oeste 2, Guarani 0. Na Copa Sul-Americana, Sol de América 1, Mineiros de Guaiana 0. Binacional 1, Independiente 2. Pela Liga dos Campeões, Barcelona 3, Liverpool 0. Eduardo, os jogos desta quinta-feira. No Brasileirão, às 19h15, horário de Brasília, jogam Santos e Fluminense. 20 horas, horário de Brasília, Botafogo e Bahia. Pela Série B, apenas um jogo, às 21 horas jogam Ponte Preta e Criciúma. E agora, Eduardo, Copa Sul-Americana. Às 17 horas, Estudiantes de Mérida e Argentino Júnior. Às 21h30, Guarani do Paraguai e Deportivo Cali. A seleção brasileira está prestes a confirmar a data da convocação dos 23 jogadores da Copa América para 17 de maio, mas terá que enviar 3 dias antes uma lista com 40 atletas elegíveis para a Comebol. O procedimento não é novo, mas causou polêmica no ano passado quando o FIFA exigia 35 nomes pré-inscritos para a Copa do Mundo. Em 2018, a CBF optou por não divulgar os 12 suplentes, mas a determinação de que eles não poderiam defender seus clubes durante o período FIFA vazou parte dos nomes. Dudu desfalcou o Palmeiras, por exemplo, até que CBF e FIFA entrassem num acordo para a liberação. Luan e Maicon do Grêmio e Dedé do Cruzeiro também estavam relacionados. Últimas notícias. A estimativa de instituições financeiras para o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, a inflação oficial do país este ano permanece em 3,85%. E a informação consta do Boletim Focus, publicado semanalmente pelo Banco Central do Brasil, com projeções de instituições para os principais indicadores econômicos. Para 2020, a previsão para a inflação permanece em 4%. Para 2021 e 2022 também não houve alteração da estimativa, 3,75%. A meta de inflação deste ano, definida pelo Conselho Monetário Nacional,
é 4,25%, com intervalo de tolerância entre 2,75% e 5,75%. As contas do setor público consolidado, que englobam governo federal, estados, municípios e empresas estatais, registraram um déficit primário de 18,629 bilhões em março, informou o Banco Central ontem. O déficit significa que as despesas do governo superaram as receitas com impostos e contribuições. Manaus 6,39. O indicador de incerteza da economia da Fundação Getúlio Vargas, divulgado ontem, registrou o maior nível desde setembro de 2018, ao avançar 8,1 pontos em abril para 117,3 pontos. O componente de expectativa registrou alta de 11,4 pontos no mesmo período, contribuindo com 2,5 pontos para o comportamento final do indicador. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, afirmou nesta quarta-feira em sua conta oficial do Twitter que não tem nenhum interesse em entrar em conflito com o presidente Jair Bolsonaro e que é necessário união para aprovar a reforma da Previdência. Deixo claro que fiz apenas uma ressalva respeitosa. Não tenho nenhum interesse no conflito com o presidente. Precisamos estar juntos para aproveitar ou aprovar a nova Previdência. Apesar de terem promovido pela primeira vez um ato único para celebrar o 1º de maio, líderes das centrais sindicais tiveram seus discursos vaiados durante a festa realizada no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. As falas no palco foram feitas antes dos shows musicais programados para o ato e duraram cerca de 1h30. Os presidentes da Força Sindical, UGT, Intersindical e CTB foram vaiados por simpatizantes de outras centrais. A maioria deles defendeu uma greve geral programada para o dia 14 de julho. A UGT, segunda maior central, porém, não apoia a paralisação. As bolsas dos Estados Unidos fecharam em baixa nesta quarta-feira após o Federal Reserve e o Banco Central norte-americano não alterar a taxa de juros. O Dow Jones recuou 0,61% a 26.430 pontos, enquanto o índice Nasdaq cedeu 0,57% a 8.049,64 e o Standard & Poor's teve queda de 0,75% a 2.923,73. O ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal decidiu submeter ao plenário da Corte uma ação ajuizada pelo PT contra um decreto do presidente Jair Bolsonaro que extingue colegiados da Administração Pública Federal, como conselhos, comitês e comissões. Com uma decisão, os 11 ministros do STF deverão apreciar o pedido de liminar formulado pelo PT com o objetivo de suspender 2 artigos do decreto de Bolsonaro, que determina que, a partir de 28 de junho, ficarão extintos vários colegiados. Não há data para o julgamento da liminar no plenário. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, arquivou um inquérito da Lava Jato que tinha como alvo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, e também o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. O inquérito havia sido aberto com base na delação premiada de executivos da empresa Odebrecht, que relataram o pagamento de 7 milhões de reais em propina a diversos políticos da Câmara e do Senado para aprovação em 2013 de medidas provisórias em benefício da companhia e de suas subsidiárias. Os passageiros que voarem a partir desta quinta-feira, dia 2, dos aeroportos de Confins, em Belo Horizonte, Pinto Martins, em Fortaleza, Guararapes, no Recife e Valdecães, em Belém, terão que prestar mais atenção ao tamanho da bagagem de mão. Nesses terminais, as bagagens que estiverem acima do padrão terão que ser despachadas. A medida já estava em vigor desde 25 de abril nos aeroportos Juscelino Kubitschek em Brasília, Afonso Pena em Curitiba, Viracopos em Campinas, São Paulo e Aloysio Alves em Natal. Manaus 6:43. O Brasil está no topo de um ranking global que mede a adesão das populações às ideias populistas. Segundo a pesquisa publicada ontem pelo jornal britânico The Guardian, 42% dos brasileiros demonstram um apoio sólido ao populismo. O índice registrado no país equivale ao dobro da média global. O Brasil ficou um ponto à frente da África do Sul, que alcançou um índice de 39% e superou outros países em desenvolvimento como a Tailândia, o México e a Turquia. O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, foi sentenciado nesta quarta-feira a 50 semanas de prisão em um tribunal britânico de Londres, informou a agência de notícias Reuters. Ele havia sido preso pela polícia britânica no dia 11 de abril, dentro da embaixada do Equador em Londres. Na ocasião, também foi condenado pelo tribunal de Westminster por violar as condições de sua fiança ao entrar na embaixada
há 7 anos. Manifestantes do movimento Coletes Amarelos protestam nesta quarta-feira na França por conta do Dia do Trabalho. O dia 1º de maio na Europa é tradicionalmente marcado por protestos. O Ministério do Interior afirma que 164,5 mil pessoas participaram das manifestações populares, 40 mil delas apenas na capital francesa. A CGT, principal organização sindical do país, estima uma manifestação ainda maior, 310 mil em toda a França. Além disso, as autoridades mobilizaram cerca de 7 mil policiais. Manaus 6:44. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, em uma conversa por telefone que mais medidas agressivas na Venezuela trarão as mais graves consequências, informou o Ministério das Relações Exteriores nesta quarta-feira. Lavrov também condenou o que chamou de interferência dos Estados Unidos nos assuntos internos da Venezuela como uma violação da lei internacional, acrescentando que o diálogo entre todas as forças políticas é necessário no país latino-americano. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, fez um apelo pelo fim do envolvimento da Rússia na Venezuela. Em telefonema nesta quarta-feira, com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Pompeo disse a Lavrov que há risco de os envolvimentos russo e cubano desestabilizarem a Venezuela e impactar no relacionamento entre Washington e Moscou, disse a porta-voz do Departamento de Estado, Morgan Organtos, em comunicado. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, disse durante uma entrevista na televisão nesta quarta-feira que os Estados Unidos estão preparados para tomar ações militares para conter a atual turbulência vivida pela Venezuela. O Pentágono, por seu turno, buscou minimizar qualquer planejamento ativo para intervir diretamente na Venezuela para derrubar o presidente Nicolás Maduro, dizendo ao Congresso dos Estados Unidos que não recebeu ordens para preparar uma guerra e enfatizando o apoio à diplomacia. 6:46 em Manaus. A Receita Federal reabre hoje, a partir das 8 horas da manhã, pelo horário de Brasília, o sistema do Imposto de Renda 2019, para que os contribuintes que não entregaram a declaração dentro do prazo possam fazer o envio e pagar a multa. O programa para o envio da declaração para quem perdeu o prazo é o mesmo. O índice de preços ao consumidor, que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,29% em abril, desacelerando em relação ao ganho de 0,51% de março e também ante o avanço de 0,36% da terceira quadricemana de abril, segundo dados publicados hoje pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Manaus 6:46. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, usou uma rede social para afirmar em um vídeo que a política de cortar a verba dedicada às universidades está em linha com o plano de governo que elegeu Jair Bolsonaro. Os recursos futuros vão ser direcionados para cursos de graduação ou para pré-escola ou para educação básica, afirmou ele, garantindo que as matrículas de cursos universitários já abertos serão mantidos. O ministro Alexandre de Moraes do STF acolheu liminar na ação direta de inconstitucionalidade para suspender norma que admite a possibilidade de trabalhadoras grávidas e lactantes desempenharem atividades insalubres em algumas hipóteses. A ação foi ajuizada no Supremo Tribunal pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Alexandre, relator, verificou que estão presentes no caso os requisitos de plausibilidade jurídica do direito e do perigo da demora necessários para a concessão da cautelar. E vamos voltar a falar da Venezuela. A casa do opositor venezuelano Leopoldo López foi invadida e roubada nesta quarta-feira por vários homens que testemunhas identificaram como agente do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional, órgão ligado ao chavismo. O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, reapareceu ontem convocando a população a um levante cívico-militar contra o presidente Nicolás Maduro. Em uma manifestação em Caracas, pediu que seus apoiadores manifestassem a pressão sobre o regime chavista, representado por Maduro, com novas marchas pelas ruas. Nicolás Maduro acusou nesta quarta-feira a oposição liderada por Juan Guaidó de querer iniciar uma guerra civil na Venezuela. Em discurso chavista, ainda insinuou que os Estados Unidos poderiam ordenar invasão militar caso a tensão interna escalasse para um conflito armado. O Parlamento do Reino Unido aprovou na tarde desta quarta-feira uma moção para declarar a emergência climática no país. A medida foi apresentada pelo Partido Trabalhista, que é de oposição ao governo, mas foi aprovada de forma unânime. A Igreja Católica do Sri Lanka suspendeu as missas do próximo domingo pela existência de ameaças específicas de novos atentados contra ao menos 2 templos em um país ainda em luto pelos massacres da Páscoa.
A igreja recebeu informações específicas sobre 2 possíveis ataques contra templos, afirmou um porta-voz do cardeal Malcolm Ranjit. 6h49 em Manaus. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. Maduro propõe diálogo nacional com governadores e Congresso para desenhar grande plano de mudanças. Destaque do Extra. Conservadores católicos querem que bispos denunciem Papa Francisco como herege. O que diz a Folha de São Paulo? Sem reduzir desemprego, Bolsonaro reconhece dificuldade inicial em mandato. Principal matéria de capa do jornal Estado de São Paulo. Bolsonaro equipara Olavo a vice e superministros em condecoração. Correio Brasiliense. Polícia apreende estudante que matou professor em escola de Valparaíso. Destaque do Valor Econômico. PGR avalia se ministro comete improbidade por corte em universidades. Vamos agora a BH com destaque do jornal Estado de Minas. Polícia investiga morte de aluno de geografia em elevador da USP. O que diz o centenário Jornal do Comércio no Recife? Velório de Bete Carvalho teve samba e músicos agradecendo o apoio da artista. Fortaleza, Diário do Nordeste. Faquinha arquiva inquérito contra Maia e Renan em Lava Jato. E finalmente o 0 Hora de Porto Alegre. Centrão discute reforma que não reeleja Bolsonaro, diz Paulinho da Força. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem de J.R. e Alberto Zegdeg. A técnica foi de Itamar Jardim e Hamilton Cabral. A apresentação de Edson Melo E Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontece amanhã às 5h45. Atenção para esta nota de falecimento. A família Alcântara de Paula informa, profundamente consternada, o falecimento de sua filha querida Lilian Alcântara de Paula, ocorrido na manhã de ontem. O corpo de Lilian está sendo velado na funerária Sagaz, na Avenida Castelo Branco, bairro Cachoeirinha, de onde sairá para sepultamento às 10 da manhã de hoje, no cemitério São Francisco, Morro da Liberdade. A radiodifusora notificou com pesar o falecimento da jovem Lilian Alcântara de Paula, sobrinha do nosso colega Eduardo da Silva Paula.